Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu vim trazer todos os meus livros lidos no mês de maio, mas a minha TBR é de junho. Tá? Eu tô aqui fora hoje, milagre, né? Nunca mais eu gravei aqui fora, mas é porque geralmente tá chovendo direto, então hoje eu consegui gravar e eu também passei um batom. Espero que fique bom, porque minha boca tá super ressecada do frio e daí achei melhor disfarçá-la. Mas enfim, nós vamos lá falar primeiro dos lidos do mês de maio, começando pelo primeiro que eu terminei em maio, que foi A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, que foi o encalhado do mês de maio que eu sorteei aqui com vocês no mês passado. Esse livro aqui, a nota final para ele foi 4,5 estrelas. Ele foi um livro muito, muito bom, muito divertido, muito leve, e apesar do tamanho dele, não lembro quantas páginas ele tem, 300 páginas ele tem. Apesar do tamanho dele, eu li ele em um dia, dois no máximo. Então, assim, muito bom, muito gostoso, muito rápido de ler, eu super recomendo. E foi a minha primeira leitura concluída no mês de maio. Segunda leitura de maio concluída foi O Dragão Vermelho, ele também foi 4,5 estrelas. Ele foi uma leitura coletiva do grupo do Richard, e ele é o primeiro da trilogia de Hannibal. Então, assim, ele foi muito, muito bom, ele foi 4,5 estrelas, foi uma leitura bem rápida, bem gostosa de fazer. Eu demorei mais um pouquinho porque eu estava lendo outros livros ao mesmo tempo com ele, mas ele é um livro bem rápido, bem gostoso de ler, e foi uma ótima leitura, não vejo a hora de continuar essa trilogia. A próxima leitura foi ninguém mais, ninguém menos que Uma Vida Pequena. Eu gravei vlog desse aqui, tá? Então ele vai sair aqui no canal agora no mês de junho, e ele foi 5 estrelas, tá, gente? Eu, na verdade, eu não conseguia dar uma avaliação pra ele, assim, e também não consigo, nesse negócio de favorito ou não favorito, eu não consigo decidir direito, porque ele é um livro muito pesado, muito triste. E é uma história, tipo, parece que você estava lendo a história do personagem ali. Então, assim, comentei isso, né, no vlog com vocês, que vai sair aqui no YouTube. Então, eu não sei bem como reagir com a leitura desse livro. Mas ele foi muito, muito bom. Apesar de muito triste, ele é muito bem escrito. Ele é um livro tenso. E as últimas 400 páginas eu li, tipo, em um dia. Porque eu não conseguia parar de ler o livro, sabe? Tipo, tudo que aconteceu aqui, gente, me tocou demais, me emocionou demais, assim. É um livro bem tenso mesmo, bem triste, né, na verdade. Então, assim, ele, querendo ou não, ele atrasou as minhas outras leituras, porque ele é enorme, e eu não conseguia ler outros livros ao mesmo tempo, enfim, me embananei toda, mas consegui terminar ele no mês de maio, coisa que eu achei que eu também não ia conseguir fazer pelo tamanho dele. E por ser bem tenso, né, eu achei que eu não ia conseguir terminar ele, mas deu tudo certo no final. Aí, gente, tive que mudar de lugar, porque o sol tava batendo lá, não tava enxergando nada, e eu espero que não tenha atrapalhado minha filmagem, mas enfim. Próxima leitura que eu concluí no mês de maio foi Apague a Luz Se For Chorar. Vou deixar a capa aqui, porque eu li em e-book. Ele foi uma leitura coletiva de um clube que tem na faculdade, um clube de leitura que tem na faculdade, e ele foi a leitura que foi escolhida pro mês de maio. Ele é um livro super rapidinho, tem 100 e poucas páginas, e eu gostei muito, muito da escrita da autora e do livro em si. A minha nota final para ele foi 4 estrelas, porque teve uma questãozinha ali no livro que me incomodou um pouquinho, mais pro final do livro ali, mas também não foi nada demais, né? Mas a minha nota final para ele foi 4 estrelas. Ele é um livro emocionante, ele é um livro muito bonito, ele aborda temas muito sensíveis, assim, muito, muito legais, e eu tô conhecendo mais livros desse gênero, desse estilo de escrita, assim, eu tô adorando. E principalmente livros nacionais também, ali, eu tô adorando esse estilo de escrita, assim, que foge um pouco do que eu tô acostumada a ler, que é terror, suspense. Então, assim, eu tô gostando bastante, e eu gostei bastante desse livro e super recomendo também. A próxima leitura também foi em e-book, vou deixar a capa aqui, que foi 17 Mortos, em parceria com a editora Avec. E esse foi 5 estrelas, eu me surpreendi com essa leitura, porque eu peguei ele sem saber que ele era um livro de contos. Então tiveram 7 contos nele, todos com terror. Alguns terror sobrenatural, envolvendo coisas, né, ali do inimaginável mesmo, coisas de terror, assim. E alguns outros contos envolvendo coisas mais verdadeiras, um terror mais psicológico, uma coisa mais assim. Então, assim, todos os contos foram muito bons. Eu acho que de 7 contos, um que eu não gostei muito, mas não foi de tirar a minha experiência, assim, de desfazer a minha experiência de leitura. Foi uma experiência muito boa ler esse livro. E uma grata surpresa mesmo, porque eu não esperava. E a escrita dessa autora é muito, muito boa. Agora eu quero ler todos os outros livros dela, que, graças a Deus, a AVEC tem. Então, vou estar providenciando aí os e-books. Outra leitura concluída também foi Moby Dick. Eu tinha pego essa versão aqui da biblioteca da escola emprestada. Ela é uma versão resumida do livro.
E assim, foi 5 estrelas porque eu gosto muito dessa história, mas eu quero ler o livro original, a versão grandona, a versão estendida, a versão com todos os detalhes possíveis, porque eu gostei muito de ler esse aqui, mas eu senti mesmo que faltou todos aqueles detalhes da história, né? Então eu gostei bastante desse livro, eu gosto muito dessa história de Moby Dick, mas eu quero muito ler agora o outro livro, o livro oficial mesmo em si. E foi 5 estrelas, acho que eu falei, né? Eu adoro muito essa história. Porém, agora eu quero o livro original, o livro grande mesmo, extenso. Vou ficar um mês lendo ele. Última leitura do mês, concluída, mas não menos importante, foi A Corrente. Se você me acompanha aqui e viu os outros vídeos, eu li o outro livro do autor, que foi A Ilha. E A Corrente, ele é muito mais falado do que A Ilha, ele é mais conhecido e ele também é mais renomado, dizem que ele é melhor que A Ilha. E a gente foi ler, eu e a Ana, minha parceira de leituras, a gente pegou ele para ler esse mês e a gente foi decidir se ele era mesmo realmente melhor que A Ilha. A minha nota final para ele foi 3,5. Ele não é um livro ruim, gente, ele é um livro muito, muito bom. E tudo que acontece na história, essa história é muito criativa, é uma história envolvente e tem a questão do amor entre de mãe e filha, até o que uma mãe é capaz de fazer para salvar a sua filha. Mas eu senti que o final deixou a desejar, sabe? Eu acho que o final poderia ter sido muito melhor, eu esperava muito mais. Chega uma parte da história ali que ele dá uma parada na história, sabe? A história toda é bem frenética, mas chega uma hora que dá uma parada na história ali, e eu senti que faltou algo no final, faltou mais não uma emoção, mas eu não sei explicar, não sei a palavra certa, que faltou ali no final desse livro. Eu achei muito vago, muito bobo o final, sabe? Mas não quer dizer que não foi um livro bom, não foi uma história boa, e também que não pode funcionar com você, porque todo mundo fala que esse livro é melhor que A Ilha. No final, eu achei A Ilha melhor, porque A Ilha foi 4 estrelas pra mim. Também tiveram alguns furos ali do autor, acho que já é do autor mesmo, tem alguns furos na história, mas não foi nada que me incomodou 100% assim. E A Ilha também é muito bom, muito criativo. Então, assim, recomendo sim os livros do autor, porque eu acho ele muito esperto e a escrita dele é muito boa e ele sabe desenvolver muito bem as histórias dele. Isso aqui foi só o final mesmo que me incomodou, mas eu recomendo demais. E essa foi a minha última leitura concluída. Por quê? Porque Harry Potter eu não consegui terminar, então eu vou levar ele comigo para o mês de junho. Eu parei bem na metade, não sei se a câmera vai focar aí para vocês, mas eu parei bem na metade do livro, e eu parei numa parte que tá acontecendo bastante coisa legal, só que eu tava lendo muitos outros livros. Eu li Uma Vida Pequena, que é um livro enorme também, e aí eu não consegui dar continuidade nesse aqui de Harry Potter, então eu vou levar ele comigo pro mês de junho, tá? Geralmente eu me incomodo em fazer isso, mas agora ultimamente eu já não tô ligando mais pra nada. Ai, não deu pra ler, eu levo pro outro mês mesmo, e é isso aí. O importante é eu ler, e se eu quero ler, eu vou ler, vou dar continuidade, e é sobre isso, né? Então, assim, esse livro vai comigo pro mês de junho. Bom, então agora nós vamos falar sobre a minha TBR de junho. O que acontece com a minha TBR? Não acontece nada, eu coloquei muitos livros, como sempre, e eu espero que eu consiga ler todos. Eu sempre faço isso, né? Mas no mês de maio, eu tava olhando aqui na minha TBR de maio e eu consegui ler todos os meus livros da TBR. Só Harry Potter que acabou ficando pra trás um pouco. E ainda incluí mais alguns livros, então fiquei bem contente, né? Então agora eu vou mostrar a minha TBR de junho pra vocês. Nós já vamos começar com Harry Potter e o Cálice de Fogo, que eu não consegui terminar em maio. Então ele vem pra junho comigo. Então eu tenho metade do livro pra terminar em junho, mas eu tô bem empolgada porque tô gostando, eu gosto muito dessa história. E eu parei numa parte bem frenética, então logo vou pegar ele pra mim terminar. Próxima leitura é O Silêncio dos Inocentes, a continuação de Dragão Vermelho, que é da trilogia de Hannibal, como eu falei pra vocês. O primeiro livro foi lido no Clube do Richard e agora eu quero dar continuidade na trilogia, então eu vou ler esse aqui, que esse aqui dizem que é o melhor, né, dos três. Ele é bem famoso, ele tem vários filmes, ele tem adaptações, todo mundo fala muito desse livro, até porque eles são livros que não precisa realmente ler na ordem, né. Eu tô lendo porque eu tenho os 3 livros aqui, e ele sem essa, deixa eu tirar essa capinha aqui. Eu acho essas capas a coisa mais linda do mundo. Ele é uma edição comum, uma edição, né, ok, mas essa capa aqui é maravilhosa. Então essa vai ser a minha próxima leitura, daí do mês de junho. Tô bem empolgada pra ler esse aqui, pra dar continuidade, né, na trilogia, e porque eu quero muito conhecer esse livro aqui. Então, as pessoas falam muito bem, né, então é isso. Se você já leu, comenta aí o que você achou dessa leitura. E é isso. Próxima leitura, gente, é aqui que eu me perco toda, né? Porque os livros que eu tenho pra ler esse mês são grandes, e aí eu vou ler o quê? A Metade Sombria, do Stephen King. Esse aqui é o livro da leitura coletiva do Richard do mês de junho. E aproveitar o embalo, que eu já tô participando da leitura dele, já tô no grupo. Eu quero muito ler esse livro que eu comprei esse ano.
Então, vou aproveitar o embalo pra mim ler junto com eles esse livro aqui. Esse aqui dele é grandinho, tá? Então, assim, eu inventei moda, né, de ler ele. Ele tem 463 páginas. Mas é sobre isso, gente. Eu li Uma Vida Pequena mês passado, então nada me abala. Gente, antes de eu continuar, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês já repararam que eu mudei meu look e tal, enfim. Eu fui editar um vídeo, eu gravei esse vídeo hoje, né, no dia que eu tô falando com vocês. Era meio-dia, agora já são 4 da tarde. Eu fui editar o vídeo e eu perdi o final do vídeo. E assim, eu tava falando dos últimos livros e eu tinha sorteado o meu livro encalhado pra ler em junho. Então não vai ter como eu sortear de novo. Então ele tá aqui já pra mim terminar de gravar, porque vocês não viram, mas eu já sei qual livro que é, porque eu já sorteei. Então eu não vou poder sortear, vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Porque eu sorteei, o vídeo não pegou, o vídeo ficou mal gravado. O meu celular deu um bug, e aí eu vou ter que gravar de novo a parte final, a partir de A Metade Sombria. Então, assim, peço desculpas, mas aconteceu aí, e a sorte é que eu tô à toa ainda em casa, deu tempo de vir gravar a continuação, senão eu ia ter que gravar a continuação só de noite, dentro de casa, enfim, ia ficar tudo errado. Mas eu vou gravar essa continuação agora. Só esse pedacinho que eu perdi, que foi só o finalzinho do vídeo mesmo, tá? Que eu perdi aí, infelizmente, mas eu vou gravar e vou continuar o vídeo agora pra vocês. É isso, vou ver se eu consigo deixar um pedaço do vídeo aqui depois, na hora que eu sorteei, mas pelo menos vocês conseguem ouvir, né? Pra vocês verem que é verdade, que eu não estou mentindo. Tá, nós paramos em A Metade Sombria, então agora nós temos A Cachorra. Esse livro aqui eu coloquei ele na TBR só pra dar uma disfarçadinha, pra dizer que, é um livrinho pequeno e não sei o quê, porque, né, os livros que eu escolhi são enormes. As quantidades de páginas são muitas, mas assim, coloquei isso aqui pra dar um, sabe, pequeno, assim, dá pra ler em 2 dias. Então, eu quero muito ler esse livro. E o que aconteceu? Eu comprei ele, não foi nem na Book Friday, foi no App Day da Amazon. E ele chegou agora, no final de maio. Porque a transportadora que tava trazendo ele simplesmente sumiu, extraviou o meu livro e a Amazon não conseguiu entrar em contato com a transportadora. A Amazon me deu a opção de mandar esse livro novamente pra mim, porque eu comprei ele na promoção, eu paguei R$11. Eu pensei, eles vão devolver meus R$11? Eu vou fazer o quê com os R$11? Eu não consigo comprar mais o livro. E eles me mandaram o livro novamente, então ele chegou no finalzinho de maio. E aí eu tô bem ansiosa pra ler, então eu acabei colocando ele na TBR de junho. O último livro, antes do nosso livro sorteado, é Caraval. Esse aqui eu vou ler com a Ana, todo mês a gente lê um livro juntas, e o livro desse mês foi Caraval, a gente quer muito ler. Se a gente gostar, a gente continua, se não, bola pra frente. Mas, Caraval, a minha edição ela é mais simplesinha, gente, eu comprei na Bienal, essa edição mais, acho que econômica que fala, eu comprei os 2 por R$30, e aí comprei na emoção do momento, mas eu sempre quis conhecer essa história. Tem 350 páginas, então é um livrinho grande até, mas ele foi separado por metas, então o bom de ler os livros com a Ana que a gente separa por meta é isso. A nossa meta é terminar ele dia 15 de junho, dia 15 de junho acabou, terminamos, e a gente não vai ficar um mês toda presa na leitura. Então, esse é o próximo livro também aí da nossa TBR. Eu vou sortear, e aí vocês vão aí torcendo da casa de vocês, porque não pode cair um livro grande. É um livro curto e é um livro que eu quero muito ler, que é A Fúria, do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Eu quero muito ler ele. E o livro sorteado foi A Fúria. Então, esse livro que eu tava torcendo pra não cair um livro grande, né? Porque tem um livro lá enorme lá na minha TBR de encalhados do ano. Tem um livro bem grande, então eu tava torcendo pra não cair ele. Eu acho que eu vou pegar ele até pra ler em julho, porque eu tô de férias. E aí mas caiu A Fúria, e A Fúria não é tão grande, né? Ele tem 330 páginas, então ele é um livro tranquilinho de ler e se encaixou perfeitamente na minha TBR, então eu fiquei bem feliz porque caiu ele. E ele é o último livro da nossa TBR de junho, que ficou gigantesca, né? Então tá, nossa TBR de junho, nós temos Harry Potter, nós temos Silêncio dos Inocentes, tem também Metade Sombria, tem A Fúria, né, que foi sorteado, Caraval e A Cachorra. E ainda tinha alguns contos que eu queria ler no Kindle Unlimited, porque eu tô com o Kindle, eu queria muito ler, mas enfim, vou deixar pra depois, porque, gente, Kindle Unlimited, os continhos assim, você senta ali, leu, acabou, então assim, dá pra ler. Então essa é a nossa TBR do mês de junho, livro da Metade Sombria do Stephen King, e a leitura coletiva do Clube do Richard, o canal dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Essas são as leituras, as poucas leituras que eu escolhi pro mês de junho, mas vai dar tudo certo, eu creio. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo contratempo aí, acabei perdendo o vídeo. Mas vim gravar esse finalzinho aqui com vocês, tá, gente? Muito, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.